Então, boa tarde. Já tinha cumprimentado a maioria das pessoas que estavam aqui. Eu vou tratar agora sobre esse tema que o professor Natan já apresentou. Dando sequência à discussão que iniciou na manhã, falando da lavoura, e o bom armazenamento ele começa na lavoura. Então, não dá para pensar em pós-colheita como uma coisa única, é uma sequência de operações que devem ser integradas. E o primeiro passo dessas operações mais voltadas à pós-colheita é a colheita. É colher um grão já com alta qualidade. A qualidade não se aumenta no armazenamento, elas apenas se mantêm, né, embora a gente saiba que alguma perda sempre vai haver. Então, aqui começa a seleção de bons grãos, uma regulagem adequada da colhedora, né, minimizando grãos quebrados, grãos partidos, grãos que percam a película, como agora há pouco na última palestra foi falado, né, que interfere no processo de geração de conservação depois. Mas nem sempre a condição é ideal. Na maioria das vezes, a gente encontra situações como essa aqui, por exemplo, em que nós temos, num momento da colheita, diferentes intensidades e graus de maturação. Tá? Eu vou ter grãos com alto teor de umidade e vou ter grãos já prontos, de fato, para a colheita. Então, a planta nem sempre vai ter uma maturação uniforme. Então, sabendo dessas situações aqui, nós temos que saber como contornar elas. Aqui só para mostrar um exemplo dessas sojas, desses grãos que eu mostrei agora há pouco. Os teores de umidade que um grão assim tem, 75% de água. Eu tenho grãos aqui que vão estar com 50% e vou ter grãos que aí sim vão estar prontos para a colheita. É muita água que tem nesses grãos ainda que estão imaturos. Essa água tem que ser removida e se não for removida corretamente, o problema é certo. Tá? Então, temos que conhecer e saber que se não for feito uma colheita no momento adequado, nós vamos ter uma dificuldade enorme depois, um custo enorme para a secagem e uma dificuldade enorme para conservar esse grão. Porque a água dificulta a conservação. A água é umidade. Uma situação que muitas vezes acontece aqui na região é a situação aqui, ó, que no momento da colheita há dificuldade de drenagem. O André falou muito bem para vocês antes que esse é um dos grandes desafios que nós temos no final do ciclo do grão. É conseguir drenar essa água para fazer e ter um grão com uma umidade mais baixa. Tá? Mas essa é a condição que muitas vezes se encontra aqui. A safra passada foi muito mais grave em relação à última safra. Essa situação era muito recorrente aqui na região. Chuva no momento da colheita e grãos que iniciavam uma qualidade já bem inferior daquela desejada. Tá? Então, eu quero grãos sadios, não esses grãos aqui que têm alto defeito que eu vou ter problema com a classificação depois. A realidade muitas vezes é essa aqui. Então temos que dar um tratamento ainda mais intenso a esse grão, o cuidado vai ter que ser redobrado. A gente sabe que lá no ponto o armazenamento ele começa lá na lavoura, né, o grão está sendo armazenado no final do ciclo. À medida que ele passou desse ponto que é chamado de maturação fisiológica, que quando ele tem a maior qualidade, o armazenamento começou. O armazenamento começando, as perdas também começaram. E se eu tenho aquela condição de chuva que eu mostrei agora há pouco, que o André falou bastante para vocês, eu sei que eu tenho uma condição muito desfavorável para o armazenamento. Se eu tinha um dia como hoje, por exemplo, imagina armazenar grãos nessa situação aí. Tá? Então, dificulta. É bom lembrar, é importante lembrar que a má qualidade ela custa caro. Porque ela reflete perda na massa, ela reflete perda nos descontos pelo alto índice de defeitos e ela ainda, esse é um conceito que a gente fala ainda há pouco, temos que falar muito mais, ela está muito associada aí ao índice de micotoxinas, contaminantes que um grão pode ter. O mercado internacional, cada vez mais, ele vai exigir que seja feito um controle preciso desses contaminantes aí. É importante lembrar também que os grãos estão vivos. E por isso eles têm intensidade respiratória. Eles podem germinar e eles respiram. Tá? É claro que a situação é diferente da nossa, né? Tem um pulmão, por exemplo, mas eles têm atividade respiratória, eles têm a reação da respiração. Nós temos, né, em uma carga de grãos, num silo, temos grãos mortos também, que já não têm mais atividade metabólica e por isso eles tendem a se deteriorar também mais rápido.
Temos pedaços de grãos, fragmentos, impurezas, matérias estranhas, partículas, que dificultam e pioram cada vez mais a conservação. Mais um desafio aí que nós temos que enfrentar. Quando se armazena grãos, nós temos que pensar nesse sistema aqui. Eu não tenho apenas os grãos. Eu tenho as impurezas, temos pragas, fungos, grãos danificados, que compõem esse ecossistema de armazenamento. Que é um sistema vivo, é um sistema que está muito ativo. A nossa missão, como pós-colheita, é minimizar esse efeito. É tornar esse ecossistema mais lento e mais controlado. Para isso, nós temos que seguir alguns passos aí. O ecossistema de armazenamento, nós encontramos esses agentes aqui que estão tentando deteriorar o grão. A gente sabe que a soja ela não é tão problemática com insetos de pós-colheita. Ela não tem, assim como o arroz, tantas pragas. Mas cada vez mais, ano que passa, mais espécies começam a atacar a soja. Tá? A Lasiodérum é mais comum, mas eu estava conversando com o Jean, que vai palestrar há pouco. A Rhizoperta, que é típica do arroz, está tendo uma alta ocorrência em soja, por exemplo. Embora não seja a origem, ela é possível. Uma coisa que é importante, nós temos que trabalhar e pensar essa cultura, em termos assim como a gente falou no manejo de solo e rotação de cultura, é que grão nós estamos trabalhando. Não é arroz. É um grão bem diferente do arroz. É um grão que tem praticamente 20% de óleo. Algumas cultivares do Mato Grosso chegam aí a 23%, 24%. Então tem muito óleo. E por isso é um grão que se conserva muito menos. Não é a mesma coisa. Nós temos que mudar essa mentalidade e achar que estamos armazenando arroz. Não, é soja, nesse caso aqui. Quanto mais óleo tem um grão, mais difícil será a sua conservação. E esse é o reflexo que acontece na soja. O armazenamento começa antes, como eu falei para vocês, aqui na recepção. É que a gente consiga fazer uma análise de qualidade adequada, fazer uma amostragem adequada, para saber qual é o grão que eu estou trabalhando, qual é a característica desse grão. Ele está inteiro, ele está quebrado, ele tem defeitos ou não? Grãos com esse tegumento rompido aqui são grãos que se conservam bem menos do que um grão com tegumento sadio, por exemplo. Então nós temos que ter cuidado, saber esse grão se conserva igual a esse? Não. Se conserva igual a esse? Não. Então a segregação no início do armazenamento ela é essencial. Se eu misturar matéria-prima ruim com matéria-prima boa, eu vou ter, como uma forma geral, um grão que se conserva pouco. Agora, quando eu começo a segregar e separar, eu sei que meu problema vai estar concentrado num silo, por exemplo, ou numa parte do silo, tá? Porque eu estou separando isso aí. Uma operação essencial é o controle dessas partículas finas que parecem que não fazem nada, mas elas dificultam muito o armazenamento. Elas são fonte de inóculo, elas têm fungos, elas têm uma série de contaminantes que pioram muito a conservação dos grãos. Então, o bom controle de particulados já é um bom início aqui, à medida que o grão foi classificado, que ele foi recebido, foi diagnosticado, temos que pensar nesse controle aqui. E só assim é possível ter um armazenamento, como a gente vai tratar à tarde aí com o professor Macir e outros palestrantes, com precisão. Tá? Temos que adotar todas essas práticas aí. Controlar particulados, evitar que a poeira entre para dentro do silo. Isso é essencial. Essas particulados também eles aumentam muito a chance de ocorrência de incêndios, por exemplo. Então é segurança operacional também. Incêndio é perda de equipamento, é perda de grãos. Importantíssimo ter um bom sistema de particulados. E ter unidades assim, como essa que a gente está enxergando aqui, limpas, né, sem aquele pó todo, aquela sujeira toda que muitas vezes se encontra. Aí isso é um bom armazenamento. Fazer uma boa pré-limpeza, remover partículas de sujidades, partículas ruins, grãos quebrados. Isso é essencial também para ter um bom armazenamento. E se for necessário esperar para secar, que ele não fique em cima de um caminhão, que ele não fique na lavoura. Que ele espere dentro de uma estrutura como essa aqui. É o silo pulmão, como é comumente conhecido pela cadeia produtiva, que é um regulador de fluxo, que tem aeração, que tem ventilação adequada para manter um grão com alta atividade respiratória, com alta intensidade metabólica. Que é um grão que se conserva pouco. Um grão úmido se conserva muito pouco. Depois eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês que dá uma ideia
Se eu tenho um grão 16, ele está a 15 graus, quanto ele se conserva? Quantos dias ele poderia se conservar sem que tivesse uma perda grande? Grão úmido é 1 dia, 2 dias, 3 dias. Senão a gente vai ter uma perda muito grande. A perda ela é de massa, ela é de qualidade, é de coloração, é de outros itens aí que se encontram. Então, grão que espera para secar fica num silo adequado para esse grão, como um silo pulmão, por exemplo, um silo com aeração. E aí, o grão chegou, foi diagnosticado sua qualidade, foi feita sua segregação, o grão vai ser submetido a um processo de secagem. Tipicamente na soja, a secagem mais usual é a secagem contínua, em que o grão entra aqui em cima com a umidade de colheita e sai aqui embaixo, seco. Ou, quando necessário, passa 2 vezes pelo secador. Então o processo é contínuo por isso. Tipicamente nesse processo nós temos uma região do secador que ela é aquecida e uma região aqui embaixo que é com ar frio. Isso para arroz seria terrível, né? Para a soja ela suporta essa mudança brusca de temperatura no final. Então é para fazer com que o grão passe por aqui, seja seco e seja resfriado antes de ser colocado no silo, por exemplo. Então tem uma câmara de secagem e uma câmara de resfriamento. É importante lembrar que os grãos eles formam ângulos de talude, depois eu volto para a secagem, à medida que eles são colocados numa superfície. Eles formam um cone, né, assim como pode ser visto aí. Temos que saber que a massa de grãos é uma massa porosa. E depois, quando o Jean for falar para vocês aí controle de pragas, né, ele vai falar um pouco sobre essa atmosfera que envolve esses grãos aqui. Se eu tenho oxigênio disponível, eu tenho oxigênio para os insetos, eu tenho oxigênio para os fungos que precisam, eu tenho oxigênio para os grãos, que os grãos tenham atividade respiratória. Eu tenho oxigênio para um grão que tem muito óleo ser oxidado. Isso que eleva o teor de peróxido, ou a degradação do óleo. Se fosse hidrólise, seria acidez. Essa atmosfera ela tem oxigênio, tem umidade, que pioram a conservação do grão, intensificam a sua conservação. A soja, 40% aproximadamente, o arroz tem muito mais poros, aí, só para comparar com a cultura que a gente está mais acostumado aqui na região. Se eu olhar para dentro do grão, eu também vou enxergar poros. Isso aqui é uma foto de microscópio, onde imaginar que fosse uma esfera de uma bique, por exemplo, colocado no microscópio. E aí foi vista essa imagem aqui. São células que envolvem os grãos. Esse aqui é um grão que foi seco numa temperatura maior, bastante drástica, que provocou uma alteração na característica natural do grão. Esse é um grão que teve problema na secagem. Esse é um grão que vai se conservar muito menos do que esse grão que foi seco adequadamente. Em que eu tenho uma integridade física interna do grão, que eu não enxergo a olho nu essa integridade. Bem melhor do que essa aqui que teve uma secagem muito rápida ou inadequada. O oxigênio disponível, então, ele permite a respiração, o crescimento desses agentes que nós já falamos, e reações oxidativas, degradação, principalmente do óleo, de pigmentos, de cor, né, que promove aqueles defeitos que antes o Luciano mostrou para vocês. Os grãos eles possuem condutibilidade térmica, então eles absorvem, transferem calor e passam de uma porção para outra, de um local para outro. E essa condução ela se dá inicialmente pelo sol, que aquece a parede do silo, por exemplo. O silo metálico aquece bem mais. É por isso que são necessárias algumas tecnologias, depois que o Heraldo vai mostrar para vocês, para que esse calor não seja armazenado no interior do silo, que ele seja dissipado, que ele seja retirado ali de dentro. Então, o grão conduz energia térmica, embora seja uma massa porosa de baixa condutibilidade, mas tem algum tipo de propagação que acontece aí da parte externa para a parte interna. Uma das soluções seria essa aqui, colocar uma cor mais clara ao silo, por exemplo. Ela reduz em torno de 15 graus aí o aquecimento que acontece. Essa é uma forma de diminuir esse aquecimento, aí fazendo com que a cor reflita mais sol e absorva menos. A condutibilidade térmica ela pode ser diagnosticada com o nosso sistema de termometria, que é uma ferramenta importantíssima para a armazenagem, mas ela pega uma pequena porção de grãos. Se eu tenho um grão aqui do lado, eu já não estou pegando essa temperatura aí, a não ser que o aquecimento chegue a esse sensor de temperatura.
Cada sensor ele lê em torno de 200 gramas de grãos que estão à sua volta. Eu posso ter um grão que está bastante distante desse sensor e não ser detectado, por exemplo. Mas é uma ferramenta essencial, uma ferramenta importantíssima para a boa conservação de grãos. Se nós não fizermos um bom controle de temperatura, o que pode acontecer? Pode ser formar as correntes convectivas, que elas acontecem tanto em dias quentes, muito quentes, ou com temperaturas maiores que a temperatura interna, como para climas, estações ou épocas em que a temperatura externa ela é menor que a temperatura interna. Então, essas correntes que fazem essa migração, transportam calor e água por dentro do silo, elas devem ser evitadas pela uniformização da temperatura interna dessa massa. A medida mais adequada é a aeração. Mas nós temos que prevenir sabendo que elas podem existir. Isso causa grandes perdas aí no armazenamento de grãos. Para a soja, muito mais, porque é um grão muito mais ativo. É um grão muito mais difícil de conservar. Nós temos o processo respiratório, que é uma reação que ela queima a reserva do grão. Literalmente, o grão, quando está sendo armazenado, ele está perdendo massa, ele está emagrecendo, se fosse fazendo uma analogia. Ele está perdendo peso, isso é dinheiro. Ele está literalmente evaporando aqui quando a respiração libera gás carbônico, CO2. Então, o grão, enquanto está dentro do silo, ele está literalmente evaporando. A nossa missão é fazer com que essa perda, essa redução de massa, seja a menor possível. Fazendo uma boa secagem, fazendo uma boa colheita, fazendo uma boa seleção, segregando, porque aqui vai produzir calor e água que aumentam mais ainda essa velocidade de respiração. E quando nós tiramos totalmente o oxigênio, pode haver a fermentação, que também produz calor, que produz odores aí indesejáveis aos grãos. Isso acontece, a soja fermenta e forma odores bem intensos aí que podem desclassificar uma carga inteira de grãos. Pelo odor inadequado, pelo odor não característico. O processo respiratório ele não acontece apenas pelos grãos. Nós temos intensidade respiratória por fungos, por insetos, por ácaros, que também estão produzindo calor e água e também estão piorando mais ainda a conservação. Então esses agentes, se a gente não freá-los a tempo, não diminuir a sua atividade, não fazer um bom controle, eles vão cada vez mais se acelerando, produzindo calor, produzindo água, causando perdas. Algumas tecnologias que o laboratório de grãos tem desenvolvido, por exemplo, é o uso de atmosferas modificadas, com nitrogênio, com gás carbônico. Isso no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, é como se fosse armazenar grão em sacaria. Para eles é uma coisa comum, uma coisa normal. É o dia a dia. Nós aqui recém estamos começando a falar nisso. Temos que falar mais. É uma boa alternativa para reduzir perdas, para manter a qualidade, uma alta qualidade de grãos. Aqui, por exemplo, só está mostrando o teor de óleo de um grão que foi armazenado bem seco. Se fala muito em 14, soja não se conserva bem a 14. Embora o mercado internacional ele aceite isso, é uma convenção norte-americana, em que lá tem frio, tem inverno com neve. Então lá sim é possível armazenar soja com 14% com alta qualidade. Se a gente quiser ter alta qualidade, a gente vai ter que secar um pouco mais, pensar em umidades aí em torno de 12%. Aqui mostrando, por exemplo, as perdas que acontecem. Um grão bem seco, numa atmosfera normal, tem perdas, mas as perdas são menores. Agora, se eu tiver um grão úmido como 16%, olha aqui, eu tinha 21% de óleo no início, lá no final do armazenamento tinha 18%. Numa atmosfera bem conservada, 16% numa atmosfera normal. Então, temos que pensar em soluções, inovações aí na área de pós-colheita. Solubilidade proteica é um fator de qualidade importante aí para a aplicação industrial dessa soja. Temos que mantê-lo o mais alto possível, mas há perda durante o armazenamento nessa qualidade. A coloração é uma preocupação que cada vez ela aumenta, porque ela reflete diretamente na classificação comercial do produto. Então, se a gente não fizer um bom controle desse escurecimento do grão, eu vou ter um efeito final que é mais defeitos. Através do fermentado, através do ardido, através de um grão queimado, por exemplo. Então temos que controlar a cor de soja também, porque isso reflete na qualidade, na apresentação final do produto. Pensar muito na higienização e limpeza. Depois eu vou mostrar umas fotos ali o que seria desejável numa unidade, como ela deveria
ser e estar, né, para ter uma boa conservação. Precisamos higienizar antes de receber os grãos e depois no armazenamento também. Devemos receber bem, para limpar bem e depois sim escolher o sistema de armazenamento e também ver qual é o método mais adequado para a secagem. Essa aqui é a tabela que eu falei que ia mostrar para vocês, né, que mostra aqui os efeitos da temperatura e da umidade na conservação de soja. Se eu quiser ter um armazenamento, armazenar esse grão por um ano, olha aqui, esse grão tem que estar bem seco e tem que ser mantido a uma temperatura menor o possível. Grãos com alta umidade, 22%, mesmo a 2 graus, olha o tempo de armazenamento aqui sem uma perda expressiva de qualidade. 30 dias, 39 dias, 40 dias, é um pouco mais que um mês. Ainda mais quando o pessoal pensa assim, vou colocar soja dentro do silo e secar depois da safra, porque não estou conseguindo secar tudo. Esse é o reflexo. Aqui está. A gente conhece muito bem esse prazo, o período, a condição que ele tem que ficar. A gente tem que simplesmente adotar essa condição aí. Qual seria a relação das cores com a perda ou o tempo máximo? É uma boa pergunta e eu esqueci de falar. Aqui o azul, que é pouca perda e armazenamento, mínimas perdas, né, e aceitáveis aí a longo prazo. Então isso aqui é armazenar um ano. Em azul, eu posso armazenar até um ano sem perdas significativas. É claro que uma perda vai ter e é aquela aceitável, aquela técnica que a gente conhece. No verde, ainda é possível armazenar razoavelmente bem os grãos. Começou, exatamente, aqui número de dias. Tá? Aqui ficou um ano e aqui um dia. Talvez ficou um pouquinho difícil de entender. Mas aqui eu estou falando ainda de 4, 5 meses, 6 meses, 8 meses. Aqui a gente já está falando, olha aqui, de 3 meses para baixo. E aqui, estou falando em menos do que um mês. Tá? O que acontece muitas vezes é que o grão é colocado lá dentro do silo com essa umidade aqui. Ó. Aí o pessoal acha que está secando e na verdade está fazendo aeração, por exemplo, dos grãos. É claro que a aeração remove um pouquinho de água, mas é muito pouco, a velocidade é muito lenta. E eu estou deixando o grão numa condição de alto risco, de altíssimo risco. Se eu deixar esse grão aqui, vai acontecer o que a gente viu acontecer, não só aqui na região de Pelotas, mas na região de Bagé, na região, em todo o Brasil, vamos dizer assim, que quando o grão de soja é armazenado úmido, vai dar problema, a perda vai ser expressiva. A não ser que eu consiga, em poucos dias, secar aquele grão. A gente viu muitos silos aí, eu não coloquei fotos, devia ter colocado, aí com a soja totalmente deteriorada, queimada, não tinha grão nem ardido mais. Totalmente preto. A coloração é muito diferente da inicial, totalmente imprópria ao consumo humano, para comercialização, na verdade. Tanto é que o Ministério Público andou atuando em algumas empresas, né, tomando algumas medidas mais efetivas aí para isso aí. Então, soja para armazenar por um ano, eu tenho que secar bem. Secar bem é umidade de 12%. 13% é possível, sim, desde que eu tenha temperaturas muito baixas, de 13 graus para baixo, por exemplo. Senão, eu não vou conseguir armazenar aí por mais do que 7 meses, por aí, 6 meses. Essa é mais ou menos a estimativa. Professor, eu não entendi uma coisa. Por exemplo, vamos supor que eu botei uma soja com 15 de umidade e vamos ali no 29 a 32 graus. Sim. Ela vai durar ali, se me dar grandes perdas, 16 ou 21 dias, no caso. O que é essa grande perda que a gente vai ter? A grande perda já é ter grão fermentado, ter grão ardido. E perda de massa. Essa perda de massa aqui num grão, como ele chega no estágio final lá, ela é 30%, 40%, ou mais que isso. Já vi perda de 70% de massa num grão. Então depende muito dessa situação aí. É claro que, por exemplo, falasse aqui do 15, né? 16 dias, 18 dias, aqui já tem perdas bem expressivas. Vai ter grão fermentado, vai ter grão ardido, vai ter grão mofado, vai ter grãos bem intensos. Então vai ter perdas significativas. Professor, posso fazer uma pergunta? Até que temperatura você consegue manter o grão no silo? Para manter a temperatura do grão dentro de silos antes de ir para a câmara de armazenamento?
Não sei se eu entendi bem a pergunta. Vai depender da região. Por exemplo, essa aqui é uma região típica do lá em cima, Mato Piba, lá para cima. Maranhão, eles armazenam soja nessa temperatura aqui. Se não usar resfriamento artificial que o clima oferece. Aqui em Pelotas, a gente consegue algumas condições aqui naturalmente com 16, 18 graus. Não é muito comum, tem que fazer uma aeração muito bem feita e muito bem planejada. Mas é possível chegar nesse teor aí. Para baixo aqui é basicamente resfriamento artificial. A gente não tem essa condição natural. Então tem que aproveitar dias como os últimos aí, friozinhos, por exemplo, de fazer aeração. A gente vai conseguir baixar essa temperatura naturalmente sem um gasto muito grande, por exemplo. Então, pode causar problema, mas é preferível aproveitar um clima frio e fazer aeração, desde que ela não seja por um período muito longo, do que não fazer quando tem um clima frio e fazer aeração com temperatura quente. Porque eu estou vindo para essa condição aqui, daqui para cima, né? Que o armazenamento daqui para cima é bem mais difícil. A não ser que o grão esteja muito seco. Tá? Essa é uma mentalidade que já tem acontecido no Mato Grosso. O pessoal lá, 5, 6 anos atrás, não se falava em armazenar soja com 12%. Agora não se fala em armazenar com 14% mais. Quem quer exportar, quem quer ter grão não fermentado, que é o grande efeito que causa uma discussão muito grande aí, o Luciano falou para vocês antes, qualquer pontinho de alteração já é considerado um grão fermentado. E a classificação comercial no país está muito apertada nesse sentido aí. Então, a alternativa para isso é evitar que ele fermente. Para evitar que fermente, ele tem que ter pouca água. Tem que ter pouca umidade. Ok? Vamos avançando aqui, que senão a gente vai ficar... aqui só para mostrar, comparando o arroz. Arroz é 13%, a soja, grãos oleaginosos aqui, por exemplo, canola, girassol, que tem muito óleo. Olha aqui a umidade adequada para a conservação. É lá embaixo, 9%, é 8%. Aí esse é o efeito que se tem. O que influencia a secagem? Então, a secagem ela é influenciada basicamente por temperatura e umidade relativa do ar. E também pelo fluxo. Qual é a vazão de ar que nós estamos usando para secar esse produto? Independente do método que nós vamos usar para fazer a secagem. Que pode ser num silo, por exemplo, embora não seja muito recomendado para a soja. É possível fazer uma boa secagem, sim. Preferencialmente aquecendo o ar, não deixando o ar natural. Essa região, principalmente numa região como a nossa aqui, que é muito úmida, é mais fácil fazer isso no centro-oeste, né? Lá que o ar é seco. Aí sim é muito mais fácil usar esse método aí. É possível, sim. Tem bons exemplos aí. Qual é a referência de temperatura? Quanto a gente deve chegar aí no máximo? Quando a gente fala em sementes, a temperatura é muito menor, 38 graus. Quando se fala em secagem grão, né, para usar para produção de óleo, produção de proteína, a gente fala em temperaturas um pouco maiores, em torno de 54, um pouco acima do que aquela verificada em arroz, por exemplo, que é os 38 graus, 40 graus. Mas o essencial é isso aqui, o efeito é a temperatura da massa, quanto grão atingiu na secagem. Mas eu faço secagem com 70 graus do ar, tá, e quanto grão está chegando? Isso é o importante, esse é o efeito vai ser dado pela temperatura que o grão atinge. E preferencialmente umidade relativa menor que 40%, isso que é difícil aqui em Pelotas. Não é muito fácil chegar nessa condição aí. Componentes necessários. Eu não posso confundir esse fundo de silo aqui com um silo secador. Isso aqui é um silo aerador. É um silo que tem dutos. Se eu quiser fazer secagem, eu tenho que ter um silo como esse aqui, todo fundo aberto. Silo secador é isso. É silo que tem toda a área da base aberta. Silos que têm dutos são silos aeradores, feitos para aeração. Eles não têm condições tecnicamente adequadas para a secagem. Além disso, a vazão do ventilador tem que ser em torno de 6 vezes maior do que aquela verificada na aeração. Então, existe dimensionamento, existe projeto, existem formas de ter uma secagem bem feita, uma aeração bem feita. Tem cálculo para isso, isso é engenharia. Sempre que possível, temos que fazer isso aqui, quando vai secar no silo. Uniformizar a massa. E mesmo para armazenar, é altamente recomendado que a massa seja uniformizada, não seja evitado o cone. Porque a gente sabe que a pressão estática, a resistência que o ar vai ter, ela é proporcional à altura da camada de grãos. Então, se eu tenho uma região do silo que tem mais grãos, uma camada mais alta, o ar vai ter muito mais dificuldade de passar por essa camada. Então, nós temos que cuidar disso aí. Voltando àquela secagem que eu falei antes, secagem contínua é o método mais utilizado. Também é possível usar a secagem por colunas, como é chamado. Aí não tem essa porção
de ar frio, é ar aquecido em toda a camada de grãos. Eu sei que eu vou ter que resfriar esse grão lá no silo depois, então vou ter que ter um sistema que consiga fazer isso. Tá? Então isso é importante saber. Tem a seca-aeração, que é aquela que tem sido bastante usada em todo o Brasil para secagem de soja. Faz uma secagem preliminar no secador convencional, como esse aqui, um contínuo, adaptado, evitando retirando essa camada aqui de ar frio, deixando o ar quente toda a coluna, e depois complementa num silo secador. Mais uma vez, complementa num silo secador, não num silo armazenador, no silo aerador. Então tem que ter um silo que tenha vazão de ar para isso, que tenha estrutura adequada para isso. Então isso é essencial. Uma coisa que é bastante crítica, um detalhe que é bastante crítico é a relação de distribuição de impurezas. Tipicamente num silo, a impureza ela tende a se depositar no centro e na lateral do silo. Então, são duas regiões críticas para a aeração. Quando eu precisar resfriar nessa região, vai ser muito mais difícil. Se eu tenho impureza, temos palha em diferentes regiões, tem um grão quebrado aqui no centro, por exemplo, eu sei que nesse local o ar não vai passar com tanta eficiência. Eu sei ainda que nesse local, as partículas que ali contém são muito mais ativas, estrago e degrado com muito mais facilidade. Então é um ponto crítico de qualquer silo. Isso não vale apenas para soja, vale para arroz, vale para milho, para trigo, para qualquer produto que a gente tenha. Uma das formas seria usar o espalhador. Mas tenha muito cuidado, o espalhador às vezes ele piora a situação aí. Tem que ver se ele realmente não está distribuindo mais ainda as partículas por densidade, umas mais leves, mais pesadas, e não está acumulando palha num local, grão quebrado em outro local. Então tem que observar muito bem, tem que ter muito cuidado na hora de usar o espalhador, que às vezes piora essa situação aí. Um exemplo desse espalhador aqui, por exemplo, uma foto interna dentro do silo, mostra aqui diferentes porções que ficam na massa. Se a gente pegar e medir a vazão de ar que tem aqui, ela é 0. Se eu tenho aqui, ela é a vazão adequada. Então, uma pequena diferença de nível causa uma grande diferença na aeração dos grãos. Tá? É claro que esse aqui é arroz, que é um pouquinho mais crítico, mas para a soja também ela segue muito esse preceito aí. Tá? Então, nivelar a massa de grãos é uma operação altamente recomendada para o armazenamento de grãos. Isso aqui acontece em grandes silos como esses aqui também. Então, há distribuição de impurezas. Uma das tecnologias recomendadas, que o laboratório de grãos ele recomenda muito, é fazer o carregamento por etapas. Então faz o carregamento até 1/3, mais ou menos, entre 1/3 e 2/3, inverte o cone, quebra esse talude aqui, descarrega parte dele e redistribui depois esse grão. Porque acontece o quê? Como eu falei para vocês, as impurezas elas tendem a se depositar mais na lateral, o grão quebrado tende a se depositar mais no centro. Tá? Então, tem diferentes granulometrias dentro do mesmo silo, pela distribuição natural. Então, esse seria o ideal. Carrega até 1/3, inverte o cone, rebeneficia esse produto de preferência, passa na pré-limpeza de novo, faz uma nova operação, retifica e retira as impurezas, faz novamente até que ele seja carregado novamente. E como eu falei para vocês, de preferência, faz o nivelamento da massa de grãos. São as 5 etapas aí necessárias para fazer esse processo aí. Sistema de aeração, hoje a nossa IN 29 lá de certificação, ela estabelece que é obrigatório, tem ainda um prazo para cumprir isso, mas ela estabelece que é obrigatório que toda unidade tenha sistema de aeração. E hoje é impensável ter um bom armazenamento sem ter aeração. É a grande medida que a gente tem, a ferramenta que nós temos para que a temperatura do grão seja controlada e aqueles efeitos de temperatura sejam evitados. E o autoaquecimento, por exemplo, seja adequado. Então temos que ter vazão, temos que ter dimensionamento adequado para isso. Quando aerar, quando a temperatura dos grãos estiver inadequada ou sinalizar que há algum aumento de temperatura, por exemplo, quando a temperatura do ambiente for favorável, sempre a mais baixa possível, a pergunta aqui que o Matheus nos fez antes, se está muito úmido, é preferível fazer num dia mais úmido do que não fazer e deixar para fazer num dia quente. É claro que se ficar vários dias aí chovendo, eu tenho que evitar, e devo sempre evitar o dia com chuva. Mas quando eu vejo que tem algum aumento de temperatura, temos que aproveitar esse ar. Esse ar é gratuito, ele está sendo oferecido aí para nós. É muito mais difícil umedecer um grão do que secar. Então a gente se baseia muito nisso. Mas aqui em Pelotas a gente consegue fazer isso, consegue umedecer. Na maioria do Brasil a gente perde água quando aera. Mas aqui a gente consegue fazer essa proeza aí. Umidade relativa do ar mais baixa possível.
né? Mas se eu tiver muito baixa, ela pode super secar os grãos, então tem que ter cuidado com isso, e quando as condições pluviométricas forem permitidas. Uma ferramenta interessante para manejar essa conservação é ver essa carta aqui. Ela diz que a diferença do ar, dependendo da diferença do ar de aeração para a temperatura dos grãos, eu vou ter secagem, eu vou ter umedecimento dos grãos. Então, é uma carta muito usada aí para um bom manejo. A aeração ela acontece por ciclo, por camada. Ela não acontece de uma forma homogênea em todo o silo. Então, eu sei que eu vou ter grãos aqui resfriados, já frios, vou ter uma região intermediária e vou ter grão aquecido. E esse ciclo ele só vai se encerrar quando toda a camada de grãos ela seja resfriada, atinja a porção superior da massa de grãos. Então é um ciclo de aeração. Isso vai com a prática, com ensaios prévios, a gente vai chegando aí. Qual é o tempo necessário para a aeração de uma massa de grãos? Vai depender desse ciclo aqui. Quanto tempo a temperatura vai demorar para atingir uma temperatura adequada para boa conservação? Temos ainda esse diagrama de conservação, né, que estabelece algumas regiões aqui de boa conservação, essa região amarela, por exemplo, em que temos uma umidade máxima e temos uma temperatura máxima de conservação. Ela traduz o que nós vimos naquela tabela anterior. Aqui é de uma forma mais geral, lá é mais específico para a soja. A soja lá está em dias, enquanto uma soja tolera. A aeração ela pode ser dificultada por aquele acúmulo de impurezas, geralmente esse é o local que dá mais problema em grãos, é a parte central do silo, é a parte superior do silo, por isso que é importante a gente se atentar muito nas mudanças de temperaturas, nos indícios de condensação ou de germinação, por exemplo. Isso dá um diagnóstico aí para tomar uma decisão. Monitoramento de temperatura é essencial, quanto mais sensores tiver num silo, melhor. Isso vai dar realmente uma resposta melhor em relação à qualidade daquele armazenamento, como o grão está se comportando naquele armazenamento. Então, monitorar é essencial, é indispensável. Uma tecnologia altamente recomendada é o resfriamento. Sempre que possível, a gente deveria usar resfriamento. A gente sabe que tem custo. Esse custo ainda ele é um pouco elevado. Mas, a longo prazo, médio prazo, ele é bastante rentável, porque ele realmente funciona. Grão armazenado em temperaturas baixas se armazenam muito mais do que um grão em altas temperaturas. A segurança de armazenamento vai ser muito maior. Só que, como eu disse, a tecnologia ela tem um custo, mas ela é bastante viável, né, quando devidamente calculada. Bom armazenamento deve ter isso aqui, uma higienização adequada da unidade. Possivelmente o Geo, não sei se vai falar alguma coisa sobre isso, eu não quero ficar sobrepondo, mas é isso aqui que um silo deveria ser feito lá na entre-safra. É lavagem, com água mesmo. Isso é uma higienização adequada. Não aquilo que se faz geralmente com uma mangueira de ar, né, que o pessoal vai transferindo impureza daqui para lá e de lá para cá, e assim fica aquela impureza em toda a unidade. A unidade deveria ser lavada. Isso reduziria enormemente o custo com controle de pragas e outros. A própria aeração vai ser muito menor quando tem uma unidade limpa. O custo que eu vou ter com a aeração e manutenção dessa carga de grãos vai ser muito menor. Isso aqui é uma unidade limpa, de fato limpa. E é assim que deveria ser. Os túneis, né, que são locais bastante críticos para armazenagem de grãos. Geralmente é um lugar mais sujo da unidade, são nos túneis, quando tem. É assim que deveria ser. Limpo, com a poeira retirada aí desse espaço. Fazendo o que foi feito nessa foto aqui, por exemplo. Então, um antes e um depois. Toda unidade armazenadora, para ter alta qualidade, deveria ser assim. Aí esse é um sonho que nós temos no LabGrãos, né, que a gente veja toda a unidade dessa forma aqui. E aqui sim a gente vai ter um armazenamento adequado para ter um grão de alta qualidade. Lugar limpo, lugar que tem uma higienização adequada, que tem práticas adequadas para a conservação. Uma coisa que é importante, como eu falei para vocês, soja não é arroz. Nós temos que tratar a soja como ela tem que ser tratada. Ela é diferente. Ela é bem mais difícil de conservar do que o arroz. Então os cuidados são bem maiores do que devem ser. Assim a gente vai ter um armazenamento para lá no final do ano, né, ou até mais tempo do que isso, ter um grão de alta qualidade. Tá? Desejo que todos tenham aí um armazenamento de alta qualidade, que tenham um soja desse tipo aqui lá no final do armazenamento, não aquela que a gente vê muitas vezes
na classificação na prática. É possível, desde que a gente realmente trate como ela deva ser tratada. Tá bem? Meus contatos aí, se alguém tiver alguma dúvida.